Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Tenha fé. Você está no canal Verdade dos Fatos. Aqui você acompanha as principais notícias de política com análises diretas, claras e sem enrolação. Como é sem enrolação, nós vamos direto para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um comentário do Gustavo Gayer, que eu gosto bastante. Ele está falando sobre o André Janones, que virou o coach das redes sociais do Lula. Então ele mostra o que o Janones está falando e faz alguns comentários em cima, bem legal. O Janones disse que não mente, que não vai mentir não, tá? Então vamos ver o Gustavo falando a respeito. De hospital a gente não tem paz, né? Eu acabei de ver um vídeo agora que eu só não embrulhei o estômago e vomitei porque eu não como nada desde domingo. Porque se tivesse alguma coisa aqui eu teria vomitado. André Janones, aquele que recebeu uma medida protetiva contra a ex-namorada porque ele estava divulgando fotos dela pelada e ameaçando a ex-namorada dele, né, a prefeita lá da cidade dele, se ela não desse cargos ele iria expor fotos peladas dele. Esse é o cara que defende as mulheres, tá? Que admite... Tem esse papo mesmo aí, que esse BO em cima do Janones, isso aí eu já vi falar bastante a respeito. Vamos continuar vendo. Admitiu que faz rachadinha e recebeu tapa nas costas do PGR, né, do Paulo Bonet. O cara admitiu que cometeu crime de rachadinha e continua como deputado federal. Ele agora virou o treinador dos jumentos do PT. Não. Rachadinha, ele foi condenado, inclusive. Foi condenado e admitiu, né? Aí, mas não foi cassado. Lá dentro da Câmara dos Deputados acabou não sendo cassado por uma manobra fugiu o nome dele agora. Depois eu falo. Vamos continuar vendo. Eu não estou brincando. Ele é o coach de rede social para deputados do PT e ministros do governo do Lula. O cara que admitiu que escreveu um livro falando como que ele fazia fake news contra o Bolsonaro em 2022. O cara escreveu um livro. Lembrei, Boulos. O Boulos inocentou a rachadinha, que ele já tinha confessado que fez. Ele agora é o coach da comunicação do PT. Você está duvidando? Assiste essa porcaria agora. Começou a viralizar nas redes sociais uma fala que se sugeriria que o presidente tinha estimulado a violência contra as mulheres. Que ele teria falado, de alguma maneira lá, que estimulava os maridos a baterem nas mulheres e etc. E aí a gente, eu e o Vamos responder. Eu falei, não, nós não vamos responder. Nós vamos desviar o foco. E desviar o foco, gente, não é mentir, não. É você contar uma outra história, uma outra visão. Por exemplo, quando eu digo que foi um sucesso, que eu levei a capivara do Flávio Bolsonaro, e o lado de lá fala que nós não fomos recebidos, que nós fomos ridicularizados, que viramos meme. Nenhum lado está mentindo. São pontos de vista. Você pode enxergar que a missão foi um fiasco, você pode enxergar que foi um sucesso. É subjetivo. É o que a gente... Levou a capivara. Que capivara? Capivara nenhuma. A história do Vorcaro já está totalmente explicada, inclusive pelo Vorcaro, que não teve nada, foi só um negócio. Ele quis patrocinar o filme e ponto. Não tem capivara nenhuma. Então, ele não está mentindo, né? Então, tudo bem. A gente faz para desviar o foco. Não é mentir, não é criar fake news. É contar a sua versão dos fatos. E aí, o que eu fiz na época? Eu tinha um celular que me foi passado por uma pessoa que coordenou a campanha do Bolsonaro em 2018 e que era, então, meu aliado. E nesse celular tinha conteúdos do celular do Bebiano. Imagens de bastidores que ninguém nunca tinha visto. Então, eu tinha mesmo esse conteúdo. Eu fui na rede social e falei, olha, recebi os conteúdos do celular do Bebiano e vou soltar a qualquer momento. E eles tomou conta da internet, desviou o foco de lá, eles tremeram tudo. Não era uma mentira, eu tinha o conteúdo. O conteúdo era o Bebiano servindo água pro Bolsonaro, conversa com o bastidor, não tinha nada demais. Mas eu não falei que tinha algo demais, eles deduziram isso, que eles deviam, né? E se quem não deve, não teme, quem deve, teme. E para finalizar, uma segunda história também, com o mesmo objetivo. Jogar coisas na internet para o pessoal ficar comentando. Não tem nada, mas eu fico falando. Só que dou a entender que sim, que tem, né? Então, né? Isso quando não mente mesmo, né? Isso acontece muito. Mas isso já é uma desonestidade, concorda?
Bolsonaro deu uma coletiva lá no Palácio do Planalto, gritou, xingou, foi naquela que ele estava com o Datena, o Gustavo Lima, o Leonardo, e aí começou a ofender o Lula. E na tentativa de desqualificar o presidente, ele, e aqui com todo o respeito que eu tenho ao Zé Dirceu, a história dele, a tudo que ele fez, ao que ele representou e continua representando para o Partido dos Trabalhadores e para a esquerda desse país, mas dentro daquele contexto, da maneira que foi colocado, eles quiseram linkar o Zé como um símbolo de corrupção para dizer, olha, o Lula vai nomear corruptos como ministro. Eu não vou entrar na... Não, ele não nomeou nenhum ministro corrupto, né? Nenhum. Acredite se quiser. Defesa do Zé, dizer se é, se não é. Não vou entrar na pauta deles. Eu mudei a pauta. Eu estava no hotel, liguei para meus assessores e falei, imprime para mim, achei no Google imagens do Lula, do Bolsonaro com o Collor. Imprime colorido para aparecer foto. Me entregaram em 5 minutos, eu abri uma live, falei, urgente, consegui aqui exclusiva as fotos que comprovam a ligação do Bolsonaro com o Collor, tá aqui as fotos. E se o Bolsonaro for reeleito presidente, ele poderá nomear o Collor ministro. E poderia mesmo, não tem nada que impediu. O Collor estava com os direitos políticos dele ativos, ele poderia ser nomeado. Então não era uma mentira. O caso deles é uma mentira, porque eles não falaram que poderia nomear. Eles afirmam que vai nomear. Então, a narrativa é olhares diferentes sobre uma situação que é subjetiva. O André Janones, ele não tem técnica. Entenda uma coisa, ele não usa técnicas para combater nada. O que ele faz é o método pavão. O que é o método pavão? Para você alcançar aquele público de baixo nível de instrução, um público realmente mais simples, que não tem uma capacidade de percepção da política nacional, é só você gritar e fazer gestos bem estardalhosos, bem escandalosos. E esse é o André Janones, no lombo do vagabundo, porque do vagabundo tem que descer o lombo. Ele não tem conteúdo. Ele é raso como um prato, ele não tem conteúdo. Então, a única técnica que ele realmente usa é a técnica do gritar, é a técnica do... Sabe aqueles jornais do horário do almoço que só mostra crime, homicídio, sangue? É isso, esse é o André Janones. É bem por aí mesmo, só barulho, só para tentar fazer auê. Sempre assim. Funciona? Para alguns trouxas funciona, né? Quem acredita em mentiras, em coisas que não tem base e tal, que não procura saber as coisas, acaba colando. Isso aí. Mas pelo menos é sempre uma boa pequena parte que acredita nisso, né? Graças a Deus. Ele não existe uma técnica por trás disso. E o melhor de tudo, um cara sem técnica nenhuma, agora está sendo coach. Ele é um treinador dos deputados, dos ministros do governo Lula, dos deputados do PT. Isso só mostra uma coisa, eles estão desesperados porque sabem que estão levando uma surra na internet e agora apelaram para o Rachadones com medida protetiva contra a ex, por expor fotos peladas dela, que perdeu a OAB por receber de processos e não repassar para os seus clientes. Este é agora a cara das redes sociais do PT. É ou não é de embrulhar o estômago? Realmente não é fácil não, né? Agora o cara é o coach da esquerda. Quem acredita nisso, né? Fazer o quê? Esquerdista acredita. O pessoal pode fazer o que quiser, que eles estão lá. Eles não arredam pé, não. Você pode desmentir, provar por A mais B que é mentira, que aquilo é uma invenção, mas quando o cara é esquerdista que está com a mente já dominadinha, ele, não, isso não é verdade, você está mentindo. O pessoal que inventou o negócio está falando a verdade. Não adianta, você não vai conseguir convencer, não discuta com o esquerdista, não adianta. Se for esquerdista raiz mesmo, se for aquele um que está ainda no meio, mas se for aquele um que já foi dominado, esquece. Não perca tempo. O que vocês acharam do vídeo do Geyer? É muito bom, né? O Geyer é ótimo. Deixa aí seus comentários a respeito do que vocês acham, do que o Geyer disse, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço, fui.